Fala pessoal, fala jovem, tudo bem com você? Professor Dante aqui para mais uma videoaula e hoje vamos falar aí do efeito fotoelétrico, tá? Semana passada a gente começou estudando aí a física quântica, né? Alguns fundamentos da física quântica, mecânica quântica e aí a gente até mencionou o efeito fotoelétrico, mas em profundidade, mesmo hoje, com resolução de exercícios, a gente fez essa videoaula aí para vocês, tá? Vou deixar aí na descrição do vídeo o link para a lista de exercícios, tá? E vou deixar o link também do FET, que é um simulador que eu sempre recomendo, que nós vamos utilizar durante a aula para explicar o efeito fotoelétrico. Pessoal, então, mas antes de você continuar, peço aquele apoio de sempre, dar um like no vídeo, se inscrever no canal, que isso nos auxilia a divulgar esse trabalho para mais pessoas, pessoas que estejam precisando estudar isso aí, que às vezes tem uma certa dificuldade em físico ou não, mas enfim, é sempre uma revisão, né? Então, eu agradeço aí, por favor, seu compartilhamento do vídeo, sua inscrição no canal, que nós temos uma meta aí também de fazer esse canal crescer cada vez mais e assim também alimentar com cada vez mais material de qualidade para vocês. Pessoal, então vamos lá, deixa eu minimizar essa tela aqui, mostrar o simulador para vocês. Acho que tá legal, né? Então olha só, pessoal, efeito fotoelétrico. Eu estou mostrando aqui para vocês um simulador do FET. Esse simulador ele é em Java, você tem que baixar no seu computador, mas é bem tranquilo. Se você não tiver o Java instalado, ele te dá ele avisa e aí você instala o Java, né? Mas o FET é um site que tem várias simulações que também rodam em HTML5, roda no seu próprio navegador. Então FET, ó, phet.colorado.edu é o site do FET, fet.colorado.edu. Eu vou deixar depois aí na descrição do vídeo. Então, pessoal, no que isso consiste o efeito fotoelétrico? O efeito fotoelétrico é um fenômeno que ele é observado aí desde o século XIX, foi observado em diferentes momentos, mas a física clássica ela não explicava satisfatoriamente esse fenômeno. No que consiste esse fenômeno? Uma fonte de luz, que pode ser luz ultravioleta, luz visível, infravermelho, ou até luz de maiores frequências do que ultravioleta, como raios-x, né? Enfim, uma onda luminosa, né? Uma onda eletromagnética, quando incide em determinados metais, em certas condições, que eu vou estar detalhando aqui para vocês, o metal emite elétrons. Elétrons são arrancados do metal e podem ser coletados por esse outro lado aqui do circuito, né? Isso aqui é um circuito, ó, essa pilha está representando aqui um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo, né, que é o cátodo, ele coleta os elétrons, que são negativos, então eles tendem a ir para este lado positivo aqui, tá? Por isso que esse fenômeno também é observado em tubos de raios catódicos, sendo que aqui, no anodo, aqui no polo negativo, tem um metal que em determinadas condições ejeta elétrons, tá? Os elétrons que são ejetados do metal são chamados fotoelétrons. Então, no simulador você pode aumentar a intensidade da luz aqui, ó. Você percebe que a partir de uma certa intensidade, a luz, os elétrons começam a ser ejetados do metal, né? Quando você aumenta a intensidade, aumenta a quantidade de elétrons ejetados. Se você diminui a intensidade, diminui a quantidade de elétrons ejetados. Por exemplo, com 8% aqui, ó, são poucos elétrons ejetados, tá vendo? De vez em quando um elétron, outro elétron. E aí você pode brincar com isso. Aumenta a intensidade, aumenta muito a quantidade de fotoelétrons ejetados do metal. Muito bem.
Isso já mostra um dos resultados que esse experimento não era explicado, um dos resultados que não eram explicados pela física clássica. Por quê? A luz, uma onda eletromagnética, ao aumentar a intensidade, até o conhecimento que se tinha na época da física clássica, eles acreditavam que aumentaria a energia incidente e isso faria com que esses elétrons, esses fotoelétrons ejetados, teriam maior velocidade. Mas se você observar, não é o que acontece. O que acontece é que muda a quantidade de elétrons ejetados. Porém, se mudar a frequência, como que eu mudo a frequência de uma luz, de uma onda eletromagnética? Se você for do violeta para o vermelho, por exemplo, você está diminuindo a frequência. Ó, tá vendo que aqui ele está mostrando na tela o comprimento de onda, ó. Está aumentando o comprimento de onda, está indo 500 nanômetros, 600 nanômetros, ó, 700 nanômetros. Quando aumenta o comprimento de onda, diminui a frequência. Olha o que aconteceu. Deixou de acontecer o efeito fotoelétrico. Isso também não era esperado. Não era esperado pela física clássica que ao aumentar a frequência, que ao, no caso aqui, diminuir a frequência, deixasse de acontecer o efeito fotoelétrico. De modo que, a partir de uma certa... Estou aumentando a frequência aqui, ó. Vou para o amarelo aqui, chegando no amarelo. Ó, no caso aqui, pessoal, aqui você escolhe qual é o metal, tá? Aqui está sendo o sódio. O sódio é o metal que está aqui nessa placa. Ó, vou pôr aqui o verde. Né? Opa, já começa a ter efeito fotoelétrico. Então eles foram percebendo que a partir de uma certa frequência, que depois nós vamos ver que é chamada frequência de corte, a valores acima dessa frequência, só valores acima dessa frequência de corte é que ocorre o efeito fotoelétrico, tá? E conforme aumenta a frequência, o que está acontecendo aqui com os elétrons? Ficam cada vez mais rápidos. Eles também não esperavam esse resultado, porque pela física clássica, se aumentasse a frequência, eles não esperavam que os elétrons fossem ficar mais rápidos. Eles esperavam que se aumentasse a intensidade que os elétrons iriam ficar mais rápido, né? Então, devido a essa série de resultados não explicados pela física clássica, somente Einstein, em 1905, apresentou uma explicação satisfatória para esse fenômeno. Explicação pela qual ele recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1921. Então não foi pela teoria da relatividade que Einstein recebeu o Prêmio Nobel, foi pelo efeito fotoelétrico. E aí, qual que foi a grande sacada do Einstein? Em 1900, o Planck tinha mostrado que emissão e absorção de energia de um átomo acontece, no caso ele estava explicando lá o espectro do absorção e emissão de luz do corpo negro, né, de radiação do corpo negro, ele usou aquela ideia de quantização, que a energia é a constante de Planck vezes a frequência. Lembra? Quanta de energia. A energia emitida ou absorvida pela luz, ela é quantizada. Ou seja, ela acontece em valores específicos, né? Ou vai ser a constante de Planck vezes a frequência, ou 2 vezes a constante de Planck vezes a frequência. Isso explica, inclusive, as transições do átomo de Bohr, né? Quando passa de uma camada. Tudo isso tem a ver com a posição dos elétrons no átomo. Ou ele está numa camada, ou o elétron está em outra camada, ou ele está numa terceira camada, que são chamados níveis de energia. Então, por isso que as transições, elas têm valores bem definidos de energia. Partindo desse princípio, o Einstein passou a descrever esse comportamento aqui do efeito fotoelétrico, entendendo a luz não como onda, e sim como pacotes de energia. Interessante ele usar esse termo, né? Porque nós poderíamos usar o termo partículas, entendendo que a luz se comportaria como matéria, né?
Mas isso fica meio difícil afirmar, né, em termos de tamanho, né, mas como que a luz vai ter partículas? Que tamanho seria a partícula? Qual seria a massa de uma partícula do tamanho de um fóton, né? Então ele chamou de fóton esses pacotes de energia que de Broglie mais lá na frente vai explicar que toda partícula tem associada a ela uma onda, né? E aí que ele explica a dualidade partícula-onda, tem aquela equação de de Broglie pela qual você consegue até determinar o comprimento de onda sabendo a massa do fóton, né? Então é possível até estimar a massa desse fóton, mas o Einstein chamou de pacotes de energia. Então, por quê? Porque o fóton ele tem uma energia devido ao seu movimento, né? A sua natureza. Então ele explicou o seguinte, que o fóton, ele ao atingir o metal, se ele tiver energia suficiente, ele arranca o elétron do metal. Então, quando a frequência, vou diminuir aqui a frequência, se a frequência aqui for menor que a frequência de corte, lembra? Então, olha só, Einstein usou a ideia de Planck, que é energia quantizada. Então, a energia da luz é constante de Planck vezes a frequência. Quanto menor a frequência da luz, como, por exemplo, eu coloquei a luz amarela aqui, a frequência menor, menor a energia do fóton. Tá? Ao fazer isso, então esse fóton não tem energia suficiente para arrancar o elétron. E a ideia é assim, um fóton arranca um elétron, como uma colisão mesmo. Por isso quebra um paradigma da física, porque até então estava muito bem consolidado que a luz é uma onda eletromagnética, até pelas equações de Maxwell, né? A luz ela tem interferência, reflexão, difração, são comportamentos de onda. Mas aí, claro, quem vai melhor descrever esse problema é de Broglie, ao mostrar que toda partícula tem associado a ela um comprimento de onda, e aí resolve o problema, porque então podemos entender o fóton como partícula. Ele tem um comprimento de onda, em determinadas circunstâncias a luz vai se comportar como onda. No efeito fotoelétrico, a luz se comporta como partícula. E acima de determinada frequência, o elétron tem energia suficiente para arrancar. O fóton tem energia suficiente para arrancar o elétron. Se eu aumentar a energia desse fóton, ele arranca esse elétron com mais velocidade ainda, então o elétron fica mais rápido. Então Einstein conseguiu explicar isso satisfatoriamente. Ah, mas e a intensidade da luz? Como que ele explicou? Bom, ele explicou que ao aumentar a intensidade da luz, você aumenta o número de fótons. Por isso que você consegue ejetar mais elétrons, tá? Basicamente é isso, pessoal. A ideia do efeito fotoelétrico e o entendimento de como que o Einstein usou o princípio de Planck, da energia ser quantizada, para explicar o efeito fotoelétrico. E aqui nessa simulação você pode pôr a corrente em função da bateria da pilha. Inclusive você pode, se você aumentar o potencial, eles ficam ainda mais acelerados, porque você aumenta a concentração de cargas positivas desse lado. Se você diminuir o potencial, você pode frear esses elétrons, né? Ao ponto até deles não irem mais para a direita. Se você deixar no potencial zero, esses elétrons ejetados são coletados aqui pela outra placa e aí você mede a corrente. Então é possível encontrar, por esse valor de corrente, é possível estimar, por exemplo, o número de fotoelétrons que estão sendo coletados aqui no cátodo, tá? Bom, então, e aí você pode mudar, por exemplo, para o zinco. Vamos ver um exemplo aqui, se eu estou aqui numa luz azul, na luz azul, parece que não tem efeito fotoelétrico para o zinco, mas já o sódio é possível. Como explicar isso, né? Então Einstein também conseguiu explicar isso. Como que a mesma luz azul, de mesma frequência, conseguimos ver o efeito fotoelétrico para o sódio,
mas não conseguimos ver para o zinco. Vou pôr o cobre aqui. Também não tem efeito fotoelétrico para o cobre, nesse comprimento de onda, nessa frequência de luz. Nem para a platina, nem para o cálcio. Então está em ordem crescente. Ó, o cálcio, por exemplo, precisaria de uma frequência maior ainda, né? Platina já não seria suficiente. A platina você precisa de uma frequência lá no ultravioleta, assim, bem alta frequência mesmo, para você conseguir sensibilizar aqui uma placa de platina e acontecer o efeito fotoelétrico. Então vamos tentar explicar tudo isso pela equação do efeito fotoelétrico, tá? Que eu vou apresentar agora aqui para vocês. Então olha só. Novamente aqui, ó, entendendo cada fóton de luz como um pacote de energia que ao colidir com o elétron pode arrancar esse elétron, tá? Se a frequência deste fóton de luz for maior que a chamada frequência de corte, tá? Então já vou até escrever o que é frequência de corte, né? Frequência de corte é a frequência mínima que um fóton precisa ter para conseguir arrancar um elétron de um material fotoelétrico, tá? Então a frequência de corte é uma condição para que aconteça o efeito fotoelétrico, tá bom, pessoal? Muito bem. Opa. Sabendo o que é frequência de corte, é importante eu também explicar para vocês o que é função trabalho, tá? Eu vou explicar para vocês o que é função trabalho. Então eu vou trazendo algumas definições e a partir dessas definições fica mais fácil entender a teoria, tá? Deixa eu só melhorar aqui a nossa tela. Muito bem. Função trabalho. A função trabalho também vai aparecer na equação do efeito fotoelétrico. Vamos chamar de W, né? Trabalho é o work em inglês, W. Mas pode aparecer com uma letra grega φ também, tá? O que é a função trabalho? Então, deixa eu melhorar aqui para vocês visualizarem. Isso aqui é o exercício, depois a gente chega lá. Então, a função trabalho é a energia mínima que um fóton deve possuir para conseguir arrancar um elétron de um material fotoelétrico. Bem parecido com a frequência de corte, né? Por quê, né, que elas estão tão interligadas? Porque a energia do fóton, pessoal, como calcula a energia do fóton? É a constante de Planck vezes a frequência. Essa foi o ponto de partida do Einstein para explicar o efeito fotoelétrico. Ele partiu deste princípio. Ele partiu do princípio de Planck, do postulado de Planck, de que a energia ela é quantizada, né? Então ela não se dá em valores quaisquer. A energia. E aí ele partiu dessa ideia de fóton. Ele criou uma teoria para explicar isso, né? Ele partiu da ideia de que não, a luz ela não é onda, não. Ela é composta de fótons, são pacotes de energia, né? Para não dizer categoricamente que é matéria, atribuiu a ideia de pacotes de energia. Então, olha só, se essa frequência for capaz, a mínima frequência capaz de causar o efeito fotoelétrico é a frequência de corte. E a energia do fóton é justamente a constante de Planck vezes a frequência.
Então, a função trabalho é a energia mínima que um fóton deve possuir para conseguir arrancar o elétron do material fotoelétrico. Ou seja, a função trabalho, a energia do fóton, ela deve ser no mínimo igual à função trabalho. Mas o que é essa função trabalho? A função trabalho, é a energia que prende o elétron, desculpa, ao átomo. O que acontece? Se o fóton colidir com o elétron, vamos lá na máquina Java de novo. Olha lá. Vamos pensar assim, se essa luz não está ejetando elétrons do metal, é porque a energia do fóton é menor que essa função trabalho, porque os elétrons estão presos ao átomo devido à própria atração entre o elétron, que é negativo, e o núcleo do átomo, que é positivo. E outras forças intermoleculares que existem, força nuclear forte, força nuclear fraca. Claro que tem que ver que a força nuclear forte e fraca atuam ali na região do núcleo, né? Mas especialmente a força eletromagnética mesmo, a força eletrostática entre o elétron e o núcleo do átomo. Então, o elétron está preso à órbita, ao átomo. Se a energia do fóton for maior que então essa energia na qual, mesmo os elétrons livres no metal, né? Eles estão livres entre aspas, mas eles estão ali no metal. Eles estão livres no sentido de que eles estão em camadas mais externas, né, do átomo, tem uma certa mobilidade, mas eles estão presos à estrutura do átomo. Então o que acontece? Essa energia do fóton, ela tem que ser maior que essa função trabalho. Se ela for maior que a função trabalho, olha o que acontece. Quando você vai aumentando a frequência, você consegue ver o efeito fotoelétrico. Esse fóton consegue arrancar elétrons do metal. Então, olha só, qual a conclusão? E esses elétrons, quando esses elétrons saem do metal, eles saem com uma certa velocidade. Então, isso a gente consegue medir. Pela corrente, a gente consegue ter uma noção da energia cinética desses elétrons. Então, o que Einstein aplicou após toda essa visão teórica do problema, pensar que a luz é constituída de fótons. Olha como ele teve que sair da caixinha, né? Pensar que a luz é constituída de fótons, que ela é partícula e não onda. Olha a audácia. Até o momento, só Newton, né? Assim, especialmente Newton defendia que a luz era partícula, mas sabe Deus por quê, né? Talvez ele até tinha alguma outra evidência intuitiva que a gente não sabe o porquê, mas ele defendia que a luz seria formada por partículas. Depois, os experimentos mostravam que ela se comportava sempre como onda. E aí Einstein teve essa audácia de pensar, não, a luz é feita de partículas, então ele até chamou de pacotes de energia. Aí usou a equação de Planck para quantificar a energia desse fóton, que ele criou aí, teoricamente, imaginou na época, e partiu para a conservação da energia. Vamos lá então para a conservação da energia. Onde entra a conservação da energia aí? A energia cinética do elétron, quando o elétron é arrancado aqui do metal, ele é chamado fotoelétron, que energia cinética que ele vai ter? A diferença entre a energia do fóton e a energia da função trabalho, ou seja, a energia cinética que vai sobrar para esse elétron é a energia do fóton, que colidiu com esse elétron, menos a função trabalho, que foi a energia, entre aspas, que ele gastou para arrancar esse elétron dali.
Então, o que sobra? Sobra energia cinética. Essa é a equação principal do efeito fotoelétrico, a grande contribuição de Einstein. Tá? Embora relativamente simples de operar com esses cálculos, né? Foi um trabalho significativo, que no momento ninguém conseguia explicar, e que partiu de uma ideia, né? Uma ideia contraintuitiva para a época. Tá? E depois novos experimentos surgiram para confirmar, a ponto dele receber depois aí o prêmio Nobel. Bom, o que acontece com energia do fóton, constante de Planck vezes a frequência, função trabalho depende do material, tá? Então a gente pode até fazer uma legenda aqui, ó. Energia cinética dos fotoelétrons ejetados do metal em Joule, tá? Vamos trabalhar com, se for trabalhar no sistema internacional, joules, né? Energia do fóton é a energia dos fótons de luz incidente no metal. Isso vale tanto para a luz visível quanto invisível, tá? Então a equação fica assim, ó, a energia cinética vai ser igual a constante de Planck vezes a frequência menos a função trabalho. E o W aqui, função trabalho, né, do metal. É a energia mínima que o metal precisa, que o fóton precisa ter para conseguir arrancar esse elétron do metal. Então a função trabalho ela depende do metal. Em determinado metal o elétron está mais preso ao núcleo, em outro metal o elétron está menos preso ao núcleo, ok? Vamos fazer então alguns exemplos, tá? Para você entender isso melhor. Mas se você está gostando, já lembra aí de dar um like no vídeo, curtir aí o nosso trabalho. Isso tem muitas aplicações, tá, pessoal? Muitas aplicações. O efeito fotoelétrico está mais presente no nosso dia a dia do que vocês imaginam. Hoje está muito em alta a energia solar, são placas fotovoltaicas, placas em que recebem luz, tem ali um metal nessas placas, acontece a ejeção de elétrons e esses elétrons são capturados e nós temos energia elétrica. Então, placas fotovoltaicas, postes de iluminação. Tudo bem que no caso aí das placas fotovoltaicas tem toda uma questão aí, muitas vezes envolve semicondutores, né? Mas não deixa de ser um efeito quântico, um efeito fotoelétrico envolvido. Relés, sabe, que é o objeto aqui da questão 1, né? Ó. Os postes de iluminação contêm lâmpadas ligadas a um circuito que possui uma célula fotossensível. Quando a luz do dia acaba, a corrente gerada pelo efeito fotoelétrico é encerrada, acionando outro circuito para acender a luz que iluminará a rua. Então, tem todo um esquema de engenharia. De dia, luz está incidindo ali no relé, na célula fotossensível. Então, elétrons estão sendo emitidos, movimentados, tem uma corrente ali que induz um magnetismo numa bobina. E essa bobina mantém o circuito aberto. Então a lâmpada fica apagada durante o dia, porque ela atrai uma chave, né, que aciona ou não o fechamento do circuito. Quando é à noite, não tem mais efeito fotoelétrico, não tem mais corrente elétrica alimentando essa bobina, ela deixa de ser um ímã, né? Ela perde a imantação
e aí a chavinha ali tem uma mola, volta para o lugar, fechando o circuito, e aí a lâmpada acende. É assim que funciona o relé da lâmpada, tá? Então é totalmente relacionado ao efeito fotoelétrico. Sendo o valor da constante de Planck igual a 6,63 vezes 10 a menos 34 Joule vezes segundo, e considerando que a luz ultravioleta provoque na célula fotossensível o efeito fotoelétrico e que tenha a frequência de 8 vezes 10 a 14 Hz, responda. Letra A. Qual o valor da energia em joules de cada fóton? Então vamos lá, pessoal. Energia do fóton, né? Energia do fóton. Como que a gente calcula a energia do fóton? Constante de Planck vezes a frequência. Simples. Então a energia do fóton é igual a constante de Planck vezes a frequência. O problema forneceu para nós esses dados? Forneceu, né? Vamos organizar melhor aqui. Ele forneceu a constante de Planck, forneceu a frequência da onda, frequência da luz incidente. Então vou resolver aqui a letra A. Ele quer saber a energia do fóton. Do fóton dessa luz específica, né? Energia do fóton, constante de Planck vezes a frequência. Temos a constante de Planck? Temos, deu aqui. E a frequência? Temos? Tem a frequência da luz ultravioleta. Então, pessoal, nessa equação é só saber aplicar a lei de Planck, lei da quantização de Planck, e fazer conta. 6,63 vezes 10 a menos 34. Saber que a luz é constituída de fótons e que esses fótons têm uma energia que depende da frequência. Então, essa equação deixa bem claro, quanto maior a frequência, maior a energia do fóton, né? Então, fazendo aí, 6,63 vezes 8, 53,4. Lembrando sempre, né, pessoal, de você tentar resolver a questão antes de eu apresentar a resolução aqui para vocês, tá bom? Então, a energia do fóton, 53,04 vezes 10 elevado a menos 20, né? O que em notação científica vai ficar 5,3 vezes 10 a menos 19. Unidade de medida, Joule. Observem, pessoal, por que eu não transformei em nenhuma unidade? Porque ele já deu a constante de Planck em Joule vezes segundo, sistema internacional. Legal. E já deu a frequência em Hertz, sistema internacional. Tudo certo. Bom, e a letra B? O que ele pede? O trabalho necessário para... Se o trabalho necessário para arrancar o elétron da célula fotossensível é 2,3 vezes 10 a menos 19 Joule, encontre o valor da energia cinética máxima com que o elétron foi ejetado. Então, olha que legal. Ele está te dando o valor do quê? O que é esse W que ele está dando? Ele está fornecendo para nós a função trabalho. Quer dizer que um elétron nesse átomo, nesta célula fotossensível, né, nesse metal, precisa de no mínimo essa energia para ser arrancado. Esse elétron precisa de no mínimo dessa energia para ser arrancado do átomo desse metal. Sabendo disso, ele quer saber a energia cinética dos fotoelétrons emitidos.
Bom, agora sim, equação do efeito fotoelétrico. Energia cinética dos fotoelétrons emitidos é a energia do fóton, porque era a energia que ele tinha antes da colisão com o elétron, menos a energia que ele gastou, entre aspas, para remover o elétron deste metal, que é a função trabalho. Literalmente, é o trabalho que ele vai ter para arrancar o elétron do metal, para superar essa dificuldade de arrancar o elétron do metal. Então, olha, a energia cinética deste fotoelétron vai ser a energia do fóton, que é 5,3 vezes 10 a menos 19, menos a função trabalho que ele forneceu, 2,3 vezes 10 a menos 19. Tá? Calculando isso aí, vai dar 3 vezes 10 a menos 19 joule. A gente não mede a energia cinética do elétron diretamente, porque a gente não tem a velocidade dele, mas nós medimos pela corrente elétrica, que lá no circuito ele tem associado um amperímetro. Sabendo essa corrente elétrica, é possível saber essa energia, tá, pessoal? De forma indireta. Então, por isso que essa equação, ela veio resolver o problema de como interpretar o efeito fotoelétrico, porque os cientistas conseguem medir a corrente. E aí, o que a gente faz com essa corrente? A gente consegue transformar ela, saber que energia cinética corresponde a essa corrente e assim trabalhar com a equação. É isso aí, pessoal. Essa questão, a questão de aplicação direta, e é legal que você vai entendendo a aplicação do efeito fotoelétrico, tá bom? Então, basicamente, era calcular a energia do fóton, saber que o que ele forneceu é a função trabalho e saber que a energia cinética dos fotoelétrons é a energia do fóton menos a função trabalho. Partindo para outras questões, aqui uma questão teórica muito importante. Defina o conceito físico da função trabalho de uma placa metálica. Então é aquilo que a gente já definiu, né? A função trabalho de uma placa metálica é a energia mínima necessária para retirar um elétron de um átomo ou do átomo de um determinado metal. Isso é a função trabalho de uma placa metálica, a energia mínima necessária para retirar um elétron do átomo de um determinado metal. Podemos complementar, né? É a energia associada, pois eu pintei, é a energia associada à ligação do elétron com o núcleo atômico, tá? Portanto, pessoal, é uma energia potencial, né? Porque é uma energia que está ali armazenada, não é uma energia cinética, é uma energia potencial. Só que em vez de ser potencial gravitacional, é potencial elétrica. Ok? É isso a função trabalho de uma placa metálica.
E aí, para que ocorra, vamos já aproveitar a questão, né? Para que ocorra o efeito fotoelétrico, o que é necessário que aconteça? É necessário que a energia do fóton de luz, ou energia do fóton, que eu acho que é até redundante falar fóton de luz, é necessário que a energia do fóton seja maior do que a função trabalho. Porque se a energia do fóton não for maior que a função trabalho, ele não consegue arrancar o elétron do metal. Então isso aqui é muito importante. Para que ocorra o efeito fotoelétrico, é necessário que a energia do fóton seja maior do que a função trabalho. E aí, isso nos leva à questão 3. Ó. O que pode ser afirmado a respeito da energia cinética dos fotoelétrons quando atingimos uma superfície metálica com uma radiação eletromagnética cuja frequência é igual à frequência de corte, que eu falei para vocês que ia falar mais dessa frequência de corte adiante, né? E aí chegou a hora. Então, o que é a frequência de corte mesmo? É a frequência mínima acima da qual é possível acontecer o efeito fotoelétrico, tá? Abaixo da frequência de corte não tem efeito fotoelétrico. Por isso tem essa palavra corte, no sentido de que não vai ter, vai ser cortado o efeito fotoelétrico, não vai acontecer. E o que a gente pode afirmar da energia cinética dos fotoelétrons quando a radiação eletromagnética é igual à frequência de corte? Bem, energia cinética é igual à energia do fóton, a energia cinética do fotoelétron emitido, é a energia do fóton, menos a função trabalho, certo? Vamos pensar numa situação que está na iminência de acontecer o efeito fotoelétrico. Para acontecer o efeito fotoelétrico, se a energia cinética for zero, você concorda que está quase acontecendo o efeito fotoelétrico? Né? Eu gosto de escrever essa equação assim, inclusive. Ó. Energia do fóton menos a função trabalho é igual à energia cinética, né? Então, para que aconteça o efeito fotoelétrico, vamos colocar aqui, ó. Para que aconteça, ou melhor, quando acontece o efeito fotoelétrico, o que nós podemos afirmar da energia cinética? Quando acontece o efeito fotoelétrico, a energia cinética dos fotoelétrons emitidos tem que ser maior que zero. Porque daí significa que o elétron saiu do átomo com certa velocidade. Então isso é uma condição, tá, pessoal? Então, se a energia cinética tem que ser maior do que zero, nós sabemos que a energia cinética... Tirei, mas vou voltar com a equação para cá. Nós sabemos que a energia cinética é igual à energia do fóton menos a função trabalho. Então, esse valor tem que ser maior do que zero para que aconteça o efeito fotoelétrico. Olha só, porque para acontecer o efeito fotoelétrico, o elétron tem que ter uma energia cinética maior que zero, significa que ele foi arrancado do metal. Mas a energia cinética é justamente a energia do fóton menos a função trabalho. Então, esse valor, que é igual à energia cinética do fotoelétron emitido, ele tem que ser maior que zero para que aconteça o efeito fotoelétrico. Então, a energia do fóton ela deve ser maior que a função trabalho, que é o que a gente já sabia, né? Como a energia do fóton é a constante de Planck vezes a frequência, a constante de Planck vezes a frequência tem que ser maior que a função trabalho. Ou seja, a frequência tem que ser maior. Vou pôr uma equação aqui. A frequência da luz, a frequência do fóton tem que ser maior que a função trabalho dividido pela constante de Planck. Esta frequência é a chamada frequência de corte.
pessoal até gosta de usar assim, F0, né, como uma frequência mínima de corte. Então, a frequência de corte, você quer calcular ela? Função trabalho dividido pela constante de Planck. Se a luz for igual, se a luz do fóton, se a energia do fóton for igual à frequência de corte, não acontece efeito fotoelétrico. Está na iminência de acontecer efeito fotoelétrico. Se a frequência for ligeiramente maior que a frequência de corte, aí sim acontece o efeito fotoelétrico. Então vamos à pergunta: o que pode ser afirmado a respeito da energia cinética dos fotoelétrons quando atingimos a superfície metálica com uma radiação eletromagnética cuja frequência é igual à frequência de corte? Bom, o que pode ser afirmado é que a energia cinética será igual a zero. Porque quando você atinge um metal com uma frequência igual à frequência de corte, significa que está quase saindo o elétron do metal. Mas ele não sai. Então a energia cinética é igual a zero. Né? Podemos até dizer assim, né? O que pode ser afirmado? O elétron está na iminência de ser arrancado do metal, do átomo do metal. Mas ele não é arrancado. Então, estou respondendo a pergunta. Porém, se a frequência for ligeiramente maior que a frequência de corte, ou seja, se a frequência for maior que a função trabalho dividido pela constante de Planck, aí sim acontece o efeito fotoelétrico. Então a gente pode até colocar aqui, ó. Neste caso, acontece o efeito fotoelétrico, tá? Então isso tudo é muito importante, pessoal. Porque são as condições para que aconteça um efeito fotoelétrico. Então, uma das condições para que aconteça o efeito fotoelétrico é que a frequência da luz incidente, da onda eletromagnética incidente, a frequência dos fótons incidentes seja maior que a função trabalho dividido pela constante de Planck. Muito bem, então já definimos tanta coisa aqui, né? Frequência de corte, função trabalho, a energia cinética dos fotoelétrons ejetados, energia do fóton, que é a constante de Planck vezes a frequência. Vamos ver mais uma de teoria? Olha só. Questão 4, pessoal. Nos diodos emissores de luz, conhecidos como LEDs, a emissão de luz ocorre quando elétrons passam de um nível de maior energia para outro de menor energia. Olha só, uma transição quântica, uma transição de níveis de energia do átomo. Lembre, então, que esse tipo de transição não assume quaisquer valores de energia, são transições com valores específicos de energia, valores quânticos, né? Dados pela equação de Planck, energia igual a constante de Planck vezes a frequência. Dois tipos comuns de LEDs são o que emite luz vermelha e o que emite luz azul. Pessoal, nós sabemos que a luz azul tem maior frequência que a luz vermelha, tá? O azul ele é próximo do violeta, que no caso o violeta tem frequência maior ainda que a luz azul. Então é importante conhecer o espectro de luz para saber quem tem maior frequência, tá? De acordo com o modelo corpuscular, que é a ideia justamente de pensar em fótons, né? Pensar que a luz é formada por partículas denominadas fótons ou pacotes de energia, proposto por Albert Einstein em 1905, é correto afirmar que o fóton de luz azul possui maior energia, pois a energia de um fóton é inversamente proporcional à frequência? Falsa, né? A energia do fóton é diretamente proporcional à frequência. Quanto maior a frequência, maior a energia do fóton. Então, por isso ela é falsa, tá, pessoal? B. O fóton de luz azul possui menor energia? Já começou falsa, né? Falsa. Energia do fóton azul
é maior que a energia do fóton vermelho, da luz vermelha, tá? Pois a energia de um fóton é inversamente proporcional à frequência. Continua falando que é inversamente proporcional à frequência, continua errado. Letra C. Se os LEDs funcionam com a mesma intensidade de luz, então as energias de ambos os fótons são iguais? Aqui seria a física clássica, né? Pela física clássica, embora a física clássica nem fale em fótons, mas a física clássica entende que mesma intensidade de luz é a mesma energia. Porém, por que ela é falsa? Porque a energia não depende da intensidade de luz. A energia depende da frequência da luz. Então, falsa, pois a energia de um fóton depende da frequência da onda ou da luz. Veja, ele fala que os LEDs funcionam com a mesma intensidade de luz, mas ele pode ser um LED azul, pode ser um LED vermelho, LEDs de cores diferentes vão ter energia de fótons diferentes, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso aí. D. O fóton de vermelha, o fóton de luz vermelha, possui maior energia? Falsa, né? Pois a energia de um fóton é diretamente proporcional à frequência. Então, falsa é igual a letra B. A energia do azul é maior que a do vermelho. E. O fóton de luz vermelha possui menor energia? Verdadeira. Pois a energia de um fóton é diretamente proporcional à frequência? Verdadeira. Então, basicamente, uma questão de atenção, né, pessoal? E saber o princípio da quantização de Planck, né? Muito importante saber também quem tem maior frequência, tá, pessoal? Senão você não acerta essa questão. Então, ó, sugiro vocês... vamos pegar aqui deixa eu pegar aqui na internet rapidamente o espectro de luz e aí eu já falo para vocês de todas as cores. Eu acho muito importante conhecer e entender esse espectro de luz, é fundamental. Eu diria que depois que vocês entenderem o espectro de luz, aí vocês não vão se confundir mais com relação a isso. Porque ele segue, gente, as cores do arco-íris. A coisa é sequencial. Achei uma imagem legal aqui, ó. Tem muitas imagens, tá, pessoal? Peguei uma aqui, ó. Olha que legal. Mostrando aqui, ó, ondas AM, baixa frequência, mas o comprimento de onda é grande. Ondas FM, menor comprimento de onda, então está aumentando a frequência. Por isso que a FM tem qualidade melhor que a AM, tem mais frequência. TV, radar, ó, tá aumentando a frequência está aumentando para a esquerda. Olha a onda aqui, ó. A onda ela tá ficando para a esquerda cada vez com menor comprimento de onda, mais oscilações, tá vendo aqui, ó? Mais oscilações. Ó, infravermelho, mais frequência. Aí, ó, o visível é só esse intervalinho aqui, que aí ele desmembra aqui embaixo. Então, olha só, da direita para a esquerda aumenta a frequência. Então, o vermelho baixa a frequência, aí tem o laranja, tá, laranja é mais frequência que o vermelho. O amarelo, mais frequência que o laranja. Então, está aumentando a energia para a esquerda. O verde, mais frequência, mais energia que o amarelo. O azul, mais frequência que o verde. Aí tem o anil, que é mais frequência que esse azul claro, que seria o azul cor do céu, né? E tem o violeta, que é o roxo, que é mais frequência que o azul. Esse é o espectro visível da luz, tá? Com a ordem de aumento da frequência, da direita para a esquerda, tá bom? Cuidado, que o comprimento de onda é inversamente proporcional. O vermelho tem 700 nanômetros, seu comprimento de onda. Mais comprimento de onda, menos frequência. O violeta aqui, ó, 400 nanômetros. Menos comprimento de onda, mais frequência. Tá bom?
tem um equipamento que trabalha muito bem com isso aí, que é o espectrofotômetro. Você coloca lá uma amostra e ele mede o comprimento de onda. Você pode fazer medidas do tanto que a luz transmite, reflete ou absorve em vários intervalos de comprimento de onda. Tá? E aqui, só para continuar, ó, mais frequência que o violeta é o ultravioleta, por isso tem esse nome. E por isso que o infravermelho é abaixo da frequência do vermelho. Aí acima do ultravioleta, quem tem mais frequência? Raio-X, que já é radioatividade, e raios gama, que é radioatividade de altíssima intensidade. Então, muita frequência a ponto de causar mutações, né? É por isso que a radioatividade é muito perigosa, né? Ela tem tanta frequência que ela vai lá no DNA da célula e causa mutação. Pode causar mutação. Pessoal, e para terminar, uma questão aqui envolvendo o gráfico. Não é porque o seu professor gosta muito de gráfico, mas é também, mas porque gráfico, pessoal, é assim, toda prova tem questão de física envolvendo gráfico, toda prova de Enem, de vestibular, porque são concursos que querem avaliar se o professor consegue, se o aluno, no caso, né, consegue interpretar um gráfico. Inclusive provas para professores, né, também sempre cai gráfico. Saber interpretar corretamente o gráfico e relacionar com os conceitos físicos. Então vamos lá. O gráfico mostrado adiante resultou de uma experiência na qual a superfície metálica de uma célula fotoelétrica foi iluminada por uma fonte de luz monocromática de frequência igual a 6 vezes 10 a 14 Hz. O gráfico ainda indica a energia cinética máxima dos elétrons arrancados do metal. Opa! Energia cinética máxima dos elétrons arrancados do metal. Considerando que a constante de Planck é 4,2 vezes 10 a menos 15 elétron-volts, olha só, agora fornecendo a constante de Planck em elétron-volt, calcule o valor de frequência mínima para que ocorra o efeito fotoelétrico neste metal. Muito bem. Então vamos lá. Pessoal, só uma correção. Constante de Planck, ela é a unidade de energia vezes segundo, tá? Porque a constante de Planck se a gente pensar aqui que a frequência é o inverso do período, né? O inverso de segundo, fazendo aqui as multiplicações, chega nessa unidade. Olha, o que o exercício quer? A frequência mínima para que ocorra o efeito fotoelétrico. Então ele quer a frequência de corte. Eu vou resolver do lado aqui do gráfico. Por uma tabela aqui. E vamos à resolução. Então ele quer a frequência de corte. Vamos chamar de F0? Frequência de corte, que é o que o exercício quer. Nós sabemos que a frequência de corte, nós já demonstramos anteriormente, é a constante, é a função trabalho, vamos emprestar a fórmula? Função trabalho dividida pela constante de Planck. Se você não lembrar disso na hora de resolver essa questão, lembra do princípio que a gente usou para achar a frequência de corte. Pensa que a energia cinética é igual a zero, aí o elétron está na iminência de ser arrancado do metal. Aí se você fizer isso, você substitui aqui, que é essa energia cinética aqui, que é a energia do fóton menos a função trabalho, tem que ser maior que zero, e aí você acha a frequência de corte. Muito bem. Para então resolver esse problema, nós precisamos da função trabalho e da constante de Planck. Ele deu a constante de Planck, mas ele não deu a função trabalho, né? O que ele fornece para nós? A energia cinética máxima dos elétrons arrancados do metal, 2 elétron-volts.
Isso acontece numa frequência de 6 vezes 10 a 14 Hz. Então, para resolver isso, nós vamos ter que achar essa função trabalho. Então, vamos em busca da função trabalho. Vamos em busca da função trabalho. Como a gente calcula a função trabalho? Bom, nós sabemos que a energia cinética é a energia do fóton menos a função trabalho, certo? Isolando passando a função trabalho para o lado esquerdo da equação, ela vai ser a energia do fóton menos a energia cinética dos fotoelétrons ejetados. Então, a função trabalho vai ser constante de Planck vezes a frequência, que é a energia do fóton. Por que você não está usando a energia do fóton direto? Porque ele não forneceu, né? Então, ele forneceu o quê? A constante de Planck. Cadê a constante de Planck? Está aqui, ó. Ele forneceu a constante de Planck e a frequência. Aqui a frequência, ó. Frequência do fóton, da luz. Então, vamos usar isso aqui. E a energia cinética que ele forneceu? No gráfico, forneceu. Ó, a frequência agora que eu estou vendo, ele fornece duas vezes. Ele fornece no gráfico e ele fornece no enunciado. Foi bonzinho, né? Podia ter fornecido só no gráfico. Então, vamos fazer a função trabalho, ó. Função trabalho, ó. Constante de Planck, 4,2 vezes 10 a menos 15 elétron-volt vezes segundo. Dante, você não vai fazer transformação de unidade? Não vou, pessoal. Por quê? Porque a energia cinética também está em eletronvolts. E a constante de Planck também aparece em eletronvolts. Se ele desse energia cinética em joule, aí ia ser problema. Aí a gente ia ter que transformar ou tudo para joule ou tudo para eletronvolts. Mas está tudo em eletronvolts, então não vou substituir, não vou transformar, tá? Vezes, então, a constante de Planck vezes a frequência. Frequência 6 vezes 10 a 14. Tudo isso menos a energia cinética. Quanto é a energia cinética? 2. Quanto vai dar essa função trabalho? Ó, 4,2 vezes 6, 25,2. Vezes 10 a menos 15 vezes 10 a 14, 10 a menos 1, né? Tudo isso menos 2. Esse 25,2 vezes 10 a menos 1, 2,52, menos o 2. Vou até colocar 2,0, que eu acho que vai ficar mais organizado. Que vai dar quanto? 0,52 elétron-volt. Aí por que eu não substituí? Está tudo em eletron-volt. Esse valor é o valor da função trabalho. Ainda não resolvemos o exercício, tá, pessoal? Calculamos a função trabalho. Para que a gente quer essa função trabalho mesmo? Para achar a frequência de corte. Então, olha que interessante essa questão. É uma questão em que você vai trabalhar com duas equações. Mas agora dá para calcular a frequência de corte. Essa função trabalho dividido pela constante de Planck. Então vai ser 0,52. Não transforma a unidade? Não transforma. Porque como a constante de Planck está indicada nesses valores aqui, vai sobrar só 1 sobre segundo, que é Hertz. E quanto é a constante de Planck? 4,2 vezes 10 a menos 15. Vamos calcular isso aí. 0,52 dividido por 4,2, para mim deu 0,13 aqui. Então, a frequência de corte vai ser algo como 0,13. O 10 a menos 15 do denominador passa para o numerador, 10 a mais 15, né? Fazendo essa conta, ou passando isso para o sistema internacional,
vai ficar 1,13, ou desculpa, 1,3 vezes 10 a 14, o quê? Hertz. Frequência Hertz. Por isso, esse resultado é uma evidência de que realmente nas condições em que essa experiência foi realizada, aconteceu o efeito fotoelétrico. Porque se a frequência de corte é 1,3 vezes 10 a 14 Hz, então com 6 vezes 10 a 14 Hz foi observado o efeito fotoelétrico, que é uma frequência maior que a frequência de corte. Sabe aonde aparece a frequência de corte aqui no gráfico? Nesse ponto. Aparece nesse ponto aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês. Bem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui aparece a frequência de corte, tá? Então, pessoal, é a frequência mínima para que ocorra o efeito fotoelétrico. Essa é a resposta em Hertz, né? Cadê minha unidade de medida aqui? Hertz. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. É uma aula com 5 exercícios resolvidos, mais a teoria. E aí vocês ficam com mais 6 exercícios para resolver, de teoria. O 9 tem cálculo, o 9 já usa comprimento de onda, então vou deixar a dica aqui para você. Lembrando que velocidade de uma onda é comprimento de onda vezes a frequência. Sabendo disso, você resolve a 9. Sabendo disso e mais o que a gente já viu aqui, hoje você resolve a 9. Por quê? Se ele dá o comprimento de onda e a velocidade da luz vem aqui, o comprimento de onda vem aqui, você descobre a frequência da onda. Com a frequência da onda, aí você já sabe trabalhar com o efeito fotoelétrico, né? Que todo o nosso trabalho hoje aqui foi usando a frequência do fóton para calcular a energia do fóton e, quando foi o caso, calcular a frequência de corte. Questão 7 também está perguntando a frequência de corte. Ele dá a função trabalho. Tá fácil, né? Deu a constante de Planck, aplicação direta da equação que a gente já viu. A 6 é muito interessante, ele dá a constante de Planck, a função trabalho, velocidade da luz no vácuo, a frequência de várias ondas, e ele quer saber, por exemplo, se a onda C possui frequência menor que a frequência de corte. Para fazer isso, vai ter que calcular a frequência de corte. Eu gosto muito dessa questão 6, porque ela é bem completa. Ó. Então, você vai ter que calcular a frequência de corte, obrigatoriamente. Aí, para analisar a letra B, a energia cinética do fotoelétron atingido pela onda D é 13,5 elétron-volts. Então, você vai ter que pegar e calcular a energia cinética para essa frequência D e ver se dá isso mesmo. Item C, o efeito fotoelétrico não ocorrerá com nenhuma das ondas? Bom, se você já calculou a frequência de corte na letra A, você vai saber dizer em quais condições ou não vai acontecer o efeito fotoelétrico. Lembrando que, se a frequência de alguma onda for maior que a frequência de corte, então vai acontecer o efeito fotoelétrico. Então não tem jeito, tem que calcular a frequência de corte. A razão entre a frequência de corte e a frequência da onda A é esse valor aqui? Bom, você vai pegar a frequência de corte, que você já calculou, e dividir pela frequência da onda A e ver se dá isso mesmo. O comprimento de onda referente à onda B, esse aqui, bom, aí você vai ter que pegar, e é aquela equação que eu já dei aqui para você.
velocidade da luz é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Com essa equação, você vai descobrir o comprimento de onda da onda B e ver se é isso que ele está falando aqui. Acho que é isso, pessoal. As questões de cálculo é isso aí, o restante é teoria. Vocês vão tirar de letra, com certeza. E qualquer dúvida, por favor, mande o seu comentário. Poste aí pra gente o que você achou da aula. Dê o seu like, compartilhe e estude sempre, pois vale a pena. Valeu, pessoal. Tudo de bom para vocês. Um grande abraço.